Não, só vou falar da... Quer gravar data? Com cidade, 29 de agosto de 2019. Desculpas pelo atraso aí, mas nós estamos dentro da tolerância e o secretário está chegando, então assim que ele chegar a gente inicia a reunião, ok? Deixa sempre ligado. Sempre ligado? Sempre ligado. Tá. Porque ela desligou o dela. Não tem Segura problema. apertado e liga. Deixa sempre ligado. Julie, quando elas precisarem falar, você vai acionar alguém quer falar alguma coisa, é isso? É o secretário abre espaço para... Daí elas, nesse momento a gente libera o microfone para elas no sentido de volume daí, tá? Senão ficam batendo. Não. Tranquilo. A gente vai regular, deixa eu começar. Douglas. Olha. O documento tem aquela foto lá, tem mais alguma coisa? Aquele PDF com o mapa. É, que dá para mostrar aqui, não precisa mostrar isso aqui. Essa atenção, barulho. Que é para regularização desse parcelamento aqui, é isso? Para dar acesso, já tem um outro lá. Pra cá? Mas primeiro vamos começar com aquela foto. Esse não. Esse é o pedido dele. Aqui são A só... foto, vou mostrar. E a viabilidade também, né? Tem a viabilidade também que mostra que ele está sempre coloca encravado. Ah, daí tá naquele requerimento dele lá. Passando o requerimento sobre a viabilidade do protocolo de viabilidade, que precisa de processo oficial. Isso.
aqui é Vitória, o lugar. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Primeiro eu quero agradecer a todos novamente pela presença e também agradecer pela compreensão quanto à mudança de local e também o horário que nos atrasamos um pouco aí. E eu também, como alguns, me confundi de lugar, então me desculpem. Vamos começar a nossa reunião, então, de maneira muito objetiva. Nós queremos colocar em discussão e votação a pauta da reunião passada, de 7 de 2019. Em não havendo discussão, coloco em votação, permaneça como está quem concorda, todos concordam. Vamos iniciar nossos processos de apresentação, mas eu vou fazer uma inversão de pauta. E o item 3.2, se vocês me permitirem, eu vou colocar em discussão antes, que é o pedido de regularização do acesso municipal existente, para viabilizarmos a regularização fundiária de uma área de terras próximo ao aeroporto, que tem como proprietário o senhor João Francisco Donadello. Se os senhores concordarem, eu inicio o processo. Então, já vou pedir para o Diego Ferraz, nosso diretor da nossa diretoria de regularização fundiária, que está hoje vinculada diretamente ao gabinete do prefeito, para que fique, então, à vontade para fazer a explanação. E, após isso, a gente continua os trabalhos. Boa tarde a todos. Meu nome é Diego Ferraz, então eu sou o diretor-geral de modernização e com atuação também por delegação do prefeito junto à diretoria de regularização fundiária. O que me traz aqui hoje, senhores, é um assunto que é de interesse do município, muito embora é um pedido particular. Nós temos uma área, vamos ver, vamos fazer a chegar ali. Talvez tenha que puxar para o lado. Bom, até que vai indo, eu só preciso relatar para os senhores, nós vemos tendo, senhores, nos últimos tempos, algumas ações civis públicas do Ministério Público, algumas ACPs determinando em áreas privadas que o município faça a regularização fundiária de áreas já consolidadas. Então, nós temos alguns casos aí de áreas urbanas consolidadas, aí 10, 15, 20 anos, e que, obviamente, pela ausência de fiscalização lá atrás, o Ministério Público tem ingressado com ações e obrigando o município a fazer a regularização de áreas privadas, inclusive. Nós temos uma, para citar para vocês, que, inclusive com liminar deferida, aqui da primeira vara da Fazenda, onde é uma área ali no São Pedro B, de aproximadamente 7 ou 8 moradias, em que foi feito um TAC, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, e a multa já está em aproximadamente R$700 mil, para que o município, o morador devia ter feito a regularização, não fez, aí sobrou para o município e está sendo executado o TAC contra o morador e contra o município. R$700 mil de apenas 7 ou 8 lotes. Então, é algo que nos preocupa bastante, essa parte da regularização. É importante dizer para os senhores que hoje a diretoria da regularização fundiária está trabalhando em 21 loteamentos no município de Chapecó, aproximadamente 2.100 lotes irregulares, e nós temos uma estrutura lá com 4 servidores exclusivos para essa diretoria, mas que a gente tem feito milagre lá, o pessoal tem feito milagre porque é muita demanda, é muita coisa, ainda mais agora a partir da mudança da lei, né, com a introdução da nova lei em 2017, a gente conta muito com o auxílio da habitação. Ontem a gente esteve lá no loteamento Esperança, conversando lá com aproximadamente 200 pessoas, foi aprovado pela SEDUR agora há poucos dias, secretário, parabenizar sempre o excelente trabalho que a SEDUR tem feito. Então, assim, a gente está trabalhando muito, mas tem algumas coisas que a gente não vence, a gente não consegue. E aí a gente precisa muito também que o privado se mexa, digamos assim, né? E isso que vem aqui, senhores, é uma excepcionalidade. A gente tem que vir, às vezes, uma ação judicial, algo obrigar, né, ter uma execução
para que o particular se mova para poder aprovar. E aqui trata, senhores, de um TAC que o João Donadello fez já tem alguns anos ali. Só para mostrar para vocês aqui, então. Isso, essa parte aqui, que é de conhecimento todo de vocês. Próximo ao aeroporto, é uma área sensível nossa, né? Então nós precisamos regularizar isso. O pedido do Donadello e que foi encampado pelo município, então passa a ser um município, por isso que eu estou aqui fazendo a defesa desse pedido, senhores, é um pedido do município também, é de regularizar essa rua, que já existe há pelo menos 10 anos, a gente já vai mostrar, tem uma outra foto, se puder passar, essa aqui é 2016, e tem mais uma, essa aqui é 2010, veja que em 2010 já tinha e não tinha ocupação nenhuma, né? Então, trata-se de área urbana consolidada, porque em dezembro de 2016 já estava consolidada essas casas lá. O nosso pedido, senhores, é para que seja, então, legalizada essa rua e reconhecida como uma estrada municipal secundária, para que a gente possa, então, fazer os trâmites legais dela e, quando tiver o parcelamento da outra área aqui, a gente possa fazer a ampliação dela também da forma devida. Com isso, senhor, nós vamos ganhar algumas coisas. Primeiro, nós vamos ter o particular fazendo a regularização, sem que haja nenhum gasto por parte do município. Ele tem um pedido na verdade, nem é de regularização fundiária, mas sim de aprovação de um loteamento, né, como manda o figurino. Essa aprovação do loteamento, a gente tem um resultado, uma análise já de setembro de 2018, condicionando a aprovação desse loteamento ao desencravamento, porque hoje o imóvel está encravado ali, ele não tem nenhuma rua de acesso legalizada. Então, nós precisamos ter uma rua legalizada para que haja o acesso, né, a esse loteamento. Pois bem, só volta na foto, por gentileza. Além disso, senhores, nós vamos ter a regularização fundiária aí por parte da diretoria da regularização, desse outro núcleo urbano que já está consolidado. Vocês podem ver à direita, ali em cima. Então, que a gente vai tratar da regularização dele. Então, por isso, também do nosso interesse. Importante salientar para vocês, para quem não sabe, essa área aqui que tem uma área desmatada, que, enfim, né, é uma área do município que foi feito uma desapropriação alguns anos atrás, onde seria a projeção do novo aeroporto. Acho que muitos senhores sabem disso, então nós desapropriamos há um tempo atrás, então por isso também que causa esse encravamento do imóvel, né, que era do Donadello, essa área, então por isso que a única via de acesso que está se tornando viável, né, é essa que está sendo proposta aqui. Bom, além então dessa questão envolvendo altas multas que podem ser aplicadas, a responsabilização total do município, nesse caso aqui vai ser um particular que vai fazer, vai doar a área institucional, toda a parte que é exigida para aprovação no loteamento, sem responsabilidade do município. Nós agregamos também que na última semana foi feita uma reunião com a doutora Bárbara, da 9ª Promotoria, promotora de Justiça, e a 9ª Promotoria está fazendo uma ação em que eles pretendem trabalhar em conjunto com o município e com várias entidades para regularizar todas as áreas rurais do município, que estão irregulares. E ficou definido nessa reunião, até estou com a ata aqui para quem quiser tomar conhecimento dela, ficou definido nessa reunião que a primeira área que vai ser tomada as medidas inicialmente administrativas ou judiciais, se forem necessárias, é justamente a área aeroporto, entre o bairro EFAP chegando até aqui no aeroporto. Então, são esses, senhores, os argumentos que eu gostaria de trazer para vocês. É um interesse absoluto também do município e da sociedade que a gente faça, se os senhores assim entenderem, a aprovação, então, desse acesso como uma estrada municipal secundária. Isso, com a largura existente, e aí, como eu falei antes, a gente vai ampliar com os futuros loteamentos que tiverem, enfim, a gente poderá fazer essas ampliações. Ok? Muito obrigado a todos.
Passamos então agora para a discussão da proposta. Inscrição já. Temos inscrito já o conselheiro Mauro Zandavalli. Mauro Zandavalli, conselheiro. Só uma explicação, Diego. Essa rua vai ficar gravada com 12 ou com 10? Ela vai ficar do tamanho que ela tem hoje, e a projeção legal, Suzana, consegue me ajudar? Alguém consegue me ajudar? 20 metros? 20. Tá. Outra situação, só esclarecendo. Aquela área primeira, podia voltar o slide lá? Esse é o mapa, pessoal, que foi feito pela nossa diretoria lá, só para vocês terem uma ideia. Essa área verde aqui na frente, antes, aí do lado aí. Essa área também não é da prefeitura? Não. Não, essa área aqui não. Tá. É do município, do canto ali. Sim. É do município. Agora aquela ali que encosta com a rua, não. Não, só para esclarecer, eu achei que era. Uhum. Desculpa, eu esqueci de falar que se tinham questionamentos, perdão. Leno? Só colocar, eu não sei se tem ou não tem nesse caso ali, mas se tiver os pareceres das câmaras técnicas, não era interessante colocar antes da gente começar a discutir? Na verdade, a gente pela urgência do tema, e a gente acabou trazendo sem passar pela Câmara Técnica. Mas a gente está aqui com condições de discutir no próprio Conselho. Se alguém tiver alguma dúvida técnica, pode passar, que a gente vai fazer o encaminhamento aqui. Presidente. Posso? Senhor Sério. A lei tem o plano diretor do aeroporto. Nesse caso, que tipo de loteamento será que o proprietário vai fazer? Porque ali onde tem aquelas casinhas ali que vai entrar para a regulação fundiária, eles vão sair dali, então? Eles vão ser colocados aonde? Que tipo de ocupação será? Provavelmente é comercial, indústria, empresa, coisa assim? Ele tem, eu não lembro especificamente desse zoneamento aqui, mas ele tem a possibilidade, os lotes têm que ser maiores, e, se eu não me engano, a parte superior é que vai ser reservado mais para moradia, que aí eu posso fazer moradia ou comércio específico aeroportuário, né? Mas, com certeza, as casinhas vão sair dali e vão ser jogadas para cima. Até porque nessa área aí que o Mauro apontou, é cabeceira, né? Nesse ponto, até é importante esclarecer, professor, que serão respeitadas todas as regras previstas no nosso plano diretor referente a essa estrutura. E nessa área aí que o Mauro apontou ali, não vai ter nada porque é cabeceira, né? Isso. Tá bom. Só uma importante nós colocarmos o seguinte: nós temos uma história pela frente aqui, né? Então nós estamos agora desencravando, se for aprovado pelos conselheiros, criando a estrada e desencravando a área. Ele vai colocar o projeto de regularização do loteamento. Do loteamento não quer dizer das casas. As casas é outra história. E as casas, bem provável, elas vão ter a oportunidade de se regularizar daqui a uns 5 anos, quando vier um projeto de regularização de obra, como vai ter final do ano. Então, aqui tem uma história pela frente. Mas para nós conseguirmos dar o encaminhamento, e isso está sendo feito com muita responsabilidade, é essa questão agora de nós darmos a possibilidade de criar o loteamento criando a estrada. E uma estrada de 20, sendo que as estradas rurais da região são menores que essas, acho que fica coerente. Então, eu quero continuar colocando em discussão. Não havendo votação, quem concorda, levante a mão. Tá, agora, obrigado. Quem discorda, levante a mão. Quem se abstém? Tá ok, nós temos aí uma abstenção. Tá ok, perfeito. Foi para frente. Obrigado, Diego, pela apresentação aí. Vamos dar encaminhamento ao processo número 10.330 de Ginter Arno Hickward. Desgrave de areia. Também é próximo ali, né, ao aeroporto, né? Então nós já colocamos à disposição quem for fazer a apresentação representando o proprietário, fique à vontade. Como é que é o seu nome? O Juliano então vai falar em nome dos empreendedores.
tem que ser no microfone, tem que ficar gravado, senão podia falar tranquilo. Boa tarde, secretário. Presidente da Concidade, né? Boa tarde a todos os conselheiros, público em geral. Eu me chamo Juliano, eu sou coordenador do trabalho que está sendo feito aqui por uma equipe grande para trabalhar com a regularização fundiária da área que se refere ao Ginter, né, e ao Hari. Peço um pequeno perdão, porque eu ainda, apesar de ser professor, eu não costumo falar com o microfone. Mas, de forma geral, o que a gente está organizando é a regularização fundiária e a ampliação. E aqui a gente esbarra numa etapa, que é o que queremos expor, do desgrave da AEA, Área Especial de Interesse Ambiental. Então, eu vou fazer uma apresentação sintética para a gente conseguir entender os parâmetros gerais do que se sucedeu. Então, de forma geral, o que ilustra aqui as nossas movimentações é o TAC. E o TAC decorre da área que foi adquirida, então, pelos proprietários Hari e Ginter, que estão aqui comigo, né? E ela foi, parte dela foi vendida, então, em contrato para o senhor Avelino, que depois vai estar demarcado aqui, e, a partir disso, teve outras vendas de contrato com outros proprietários, e eles, então, fizeram um loteamento. Um loteamento que fizeram casas, né? E aí foi feita ainda uma estrada, foi feita ainda, inclusive, uma rede de alta tensão com distribuição de baixa tensão, né? E foi ainda emitido alvará para empresas, duas empresas funcionarem, inclusive uma indústria, né? E decorrente, então, do processo que não foi regularizado com os devidos documentos, foi feito o TAC para, de fato, então, proceder com os processos de regularização fundiária, né? Então, o TAC colocava um conjunto de questões, basicamente regularizar ela em forma de condomínio, loteamento ou desmembramento, né? Então, em parte, foi feito um desmembramento e se seguiu, então, portanto, para fazer os restantes dos processos para a regularização, e a gente passou por alguns pontos principais. E aqui eu destaco os pontos que a gente já percorreu e os pontos que a gente, então, está querendo chegar e esclarecer aqui para todo mundo. Basicamente, a gente conseguiu fazer um projeto de como ficaria, né, toda essa regularização, né? E aí precisava, então, de um licenciamento, e para isso um estudo ambiental pelo porte, que é a regularização, né? Então, estudo ambiental simplificado, que eu tive a maior parte da coordenação desse trabalho. E, diante desse estudo, uma das questões legais que ficou evidente era a necessidade, então, de ela, para se legalizar, não ter a área especial de interesse ambiental, porque ela restringia, então, o processo de regularização por causa, um dos critérios, dentre outros, é a questão dos lotes, né? Então, que só permitia lotes de 4.000 metros e a gente teria lotes mais próximos que isso, né? E, a partir disso, a gente seguiu com tanto um parecer técnico da SEDEMA para tentar verificar e acompanhar tanto esse estudo ambiental condizendo um pouco com isso, né? A gente, diante desse parecer, a gente pediu essa reconsideração do desgrave, né? E até a gente chegou ao impasse que ela não era possível, né? Basicamente pela questão de que ela ainda era uma área gravada e não se permitia esse desgrave. Então, a gente chegou aqui num certo impasse, porque queria a regularização desse loteamento, e a gente não teria por causa da questão do desgrave. Então, a gente teve um despacho fundamental aqui da 9ª Promotoria de Justiça, exatamente para a gente tentar resolver essa questão. Então, para esclarecer um pouco mais, eu coloco aqui a ilustração, então, de como é que era a área, não é? A área, então, tem uma matrícula abaixo, uma matrícula acima, que pega também essa parte da estrada, e aqui onde estão as casas e a indústria, e aqui outras, mais 3 casas logo acima. Aqui, então, é ilustrada a ideia de como a gente projetou para ficar o loteamento, para tentar fazer esta regularização, né?
Então, com os lotes, com as ruas, conforme a demarcação que a gente tem no plano diretor, tentando seguir todas as linhas, a não ser a questão da área especial de interesse ambiental. Então, desconsiderando isso, pensando na possibilidade de regularização destas casas, das indústrias, e pensando, então, nos outros parâmetros legais. Né? Além, claro, da área verde e da área institucional. Aqui, um estudo básico desse estudo ambiental chegou a uma conclusão básica das diferenças principais entre a área mais declivosa, que vocês vão ver, em que ela tem uma condição de área basal distinta, desta outra área aqui, que a gente caracteriza ela como estado avançado e médio. Esta área em estádio médio, esta área em estádio avançado no teor da vegetação. E isso confirma também algumas coisas de declividade. Então, os fatores de declividade eles estão nessa área, inclusive com área avançada, ao contrário desta parte. Então, por isso que a gente pensou em fazer o loteamento tanto nessas questões, em vez do outro espaço que fica como área verde. E aqui, a demarcação que tem de todo o imóvel, então, ele está inserido nessa área ambiental, né? E, claro, a gente fez essa solicitação de desgrave, né, com todos os pareceres e o impasse que nos demarcou aqui para chegar para essa regularização. E aqui a promotoria, né, o despacho da nona promotoria diz o seguinte: diante do exposto, determina a expedição do ofício ao município de Chapecó, ao qual não participou do TAC referido, mas, diante da omissão na fiscalização da implantação do loteamento irregular, possui responsabilidade subsidiária na regularização da área para que tome ciência da questão e, analisados os entraves legais, verifique a possibilidade da retirada do gravame sobre parte do imóvel nos termos propostos. Aqui era a nossa proposta, né, de como ela está demarcada, e a partir da Câmara Técnica, a gente tem essa delimitação básica aqui. Então, ao fazer ela como na porção principal, onde tem a maior parte das residências e uma indústria e uma empresa, e a outra porção que era a questão básica da outra porção do imóvel, né? E aqui eu queria expor, então, as questões que para nós não parece suficiente, por algumas razões. A primeira razão dela é que haveria, nessa porção da área 1, como vocês viram na imagem anterior, há 3 casas mais na porção norte. Então, se a gente regularizar, ou seja, desgravar só essa área, possivelmente vai ter um TAC também, um futuro TAC, na área de cima. Então, essa área de cima também teria que conter na resolução do desgrave para a gente conseguir resolver essa questão, já que estamos decidindo, né? Outra questão é que aqui, se a gente fizer a regularização apenas desta forma, aqui a gente vai ter, nessa toda regularização, despesas, gastos. E a gente está aqui organizando para ter um processo também de investimento. Ou seja, com a venda de alguns lotes, a gente poderia, então, regularizar todo o restante das etapas do projeto que tem para a regularização fundiária. Então, aqui, a gente está nesse tipo de viabilidade desse tipo de projeto. Né? Então, basicamente, são essas duas as questões que a gente tem para expor nessa situação. Deixa eu só fazer uma contribuição em relação ao trâmite do processo no Conselho. Primeiramente, ele tinha solicitado desgrave. Tá? A Câmara Técnica, então, com base no artigo 63 do plano, olhando as imagens de 2002 e 2010, opinou pelo indeferimento. Então, eles foram até a promotoria, conversaram e expuseram a situação, que sem o desgrave eles não iam conseguir cumprir o TAC. E aí que veio esse despacho que o Juliano leu agora, então, no caso da omissão do município, para ver da possibilidade do desgrave, então a Câmara reconsiderou e opinou pelo desgrave só na área objeto do TAC. Tá? O Juliano está defendendo aqui a possibilidade de desgravar uma área além do TAC, certo? Então, volta e mostra a área que está propondo. Basicamente, a gente sintetizou nessa imagem, né? Então, aqui está a área da matrícula inteira. A área em vermelho ali seria a porção objeto do TAC, de 8.000 e pouquinhos metros quadrados. E o restante da área em amarelo aqui seria onde eles estão solicitando o desgrave além.
né? Não, acho que primeiro eu vou ler o parecer também. Eu leio o parecer. Meu nome é Harry Dieter Ricardo, sou irmão do Guinter, aí, faço parte do TAC. Aí. Para complementar, aquele TAC ele não se trata, Juliette, desculpa aí, mas ele não se tratou até o limite da área vermelha. Aí. O TAC se tratou até o final. Sempre dentro do processo, na promotoria pública, a gente tratou do TAC até o final, que era as últimas 3 casas estavam no TAC. Talvez houve uma controvérsia aí, mas inclusive tem todos os requisitos legais para fazer essa regularização. Só está impedindo só porque está gravado como área verde, mas na verdade hoje não é mais área verde toda a área. Mas eu acho que alguma coisa foi confundida ali. Inclusive ela aparece lá, está vendo aí que tem as 3 unidades lá? Não, de fato que... Deixa eu abrir aqui no computador para não acompanhar. Só dar uma olhadinha ali. Porque até o seguinte, se nós se limitar nessa área marcada aí de vermelho, nós não conseguimos fazer uma rua de acesso. Então não se tem nenhum objetivo de realizar nem essa regularização dessa área aí. Então, na época, o plano diretor autorizava a venda de 4 mil metros de área aqui para a colocação de uma empresa que seria uma fábrica de móveis. Aí eles procuraram o Guinter fez a venda de 7.500 metros, não foi isso? Aí ele fez essa venda aqui dos 7.500 metros, eles fizeram a fábrica de móveis, conseguiram um alvará, tudo, a fábrica de móveis em funcionamento, está em funcionamento até hoje, que está aqui. Aí, o que aconteceu? Aí, o Guinter, por uma causa aí financeiro, estava num aperto, aí ele acabou vendendo mais aquela outra parte lá, vendeu mais 2 mil metros de área lá. Então, caracterizou-se loteamento irregular aqui. Mas, na verdade, foi mais trabalhado em cima do loteamento irregular pelo fato que tinha uma fábrica de móveis aqui, autorizada pelo município. Então, o que aconteceu? Foi para a promotoria pública, notificaram nós, a gente apresentou a defesa, e, em seguida, já encaminhamos à prefeitura para ver se nós tínhamos como regularizar, mas daí, infelizmente, fomos barados, não conseguimos regularizar. Hoje, o que nós temos? Hoje, nós temos um impasse nessa rua aqui. Essa rua aqui, ela não nos autoriza a fazer o loteamento, até porque ela daí não tem a medida. Então, para nós fazer a regularização, nós precisamos liberar essa outra área lá. Porque, senão, nós não conseguimos fazer a regularização, não se tem limite suficiente para fazer a regularização. Até eu vejo assim, até eu estou entristecido até com... Porque essa área de cá, aqui está dentro dessa mesma área, ela já está desgravada. Há pouco tempo atrás dessa área aqui, com um lindeiro das nossas terras aí, também fez um projeto de corte. Então, eu acho que não tem como nós não enxergar essa regularização aí com olho positivo, aí, porque nós estamos precisando e realmente é uma necessidade do município. Então, eu deixo o meu apelo aí para nós fazer essa regularização aí. Nós só precisamos mesmo do desgrave da EA. Depois, o resto, tudo se faz dentro da norma, com certeza. Né? Obrigado. Perfeito. Agora então, só para vocês entenderem, o empreendedor se manifestou, né, através dos 2 representantes. Agora a gente vai ler o parecer das câmaras técnicas, perdão.
Fundamentação. A gleba em questão possui cerca de 47.500 metros quadrados de areia, sendo solicitado o desgrave de uma parcela com a justificativa de viabilizar cumprimento de TAC, referente à regularização de parcelamento do solo em uma área de 8.165 metros quadrados, que é a porção 1. Porém, constata-se que, além da área objeto do TAC, foi solicitado o desgrave de outra área, equivalente a 25.000 metros, para viabilizar um novo parcelamento do solo, que é a porção 2. Ainda de acordo com imagens de 2002 e 2011, observou-se que existia cobertura vegetal na porção 2 do imóvel. Entretanto, na porção 1, objeto do TAC, verifica-se que a presença de vegetação no ano de 2002 e edificações no ano de 2010. Conforme imagens de satélite, de 2019, não há ocupação na porção 2 do imóvel, havendo, entretanto, grande área com vegetação suprimida, não sendo apresentada pelo requerente autorização ambiental para supressão de vegetação. Conforme verificado em vistoria, há vegetação em estágio médio e avançado de regeneração em praticamente toda a área da matrícula, exceto no local onde está localizado o parcelamento irregular do solo. Considerando que, de acordo com o artigo 63 do Plano Diretor, o desgrave da EIA somente será autorizado quando demonstrada a inexistência de características ambientais que a agravaram como tal, observadas as imagens de satélite datada de 2002 e levantamento aerofotogramétrico do Estado de 2011, não havendo, portanto, indicativo legal para a autorização do desgrave da área total solicitada. Porém, considerando a necessidade de regularização de área, a qual o município de Chapecó possui responsabilidade subsidiária para tal, entendemos como justificável o desgrave exclusivamente na área objeto de regularização, objeto do TAC. Quanto à porção 2, entende-se que não deverá ser desgravada por não ser objeto da regularização. O processo deve seguir para o órgão ambiental para verificação da supressão irregular de vegetação e possível compensação ambiental, inclusive da área desgravada. Quanto à implantação do novo empreendimento na porção 2, o empreendedor deverá atender os índices e parâmetros estabelecidos para o zoneamento, conforme Lei Complementar 541, que é o Plano Diretor. Pelo exposto, a Câmara Técnica entende como viável o desgrave da área objeto de regularização, porção 1, mas opina pelo indeferimento da solicitação de desgrave da área para implantação de novo empreendimento. Aí, esse é o parecer da Câmara Técnica e foi encaminhado para a SEDEMA para verificar como a área possui bastante vegetação. Aí eu vou ler o parecer. Trata-se de área de mata nativa em estágio avançado de regeneração, segundo Resolução CONAMA 04 de 94. A ocorrência de espécies de árvores constantes na lista de plantas ameaçadas de extinção no estado de Santa Catarina, a destacar as espécies araucária e apuleia leiocarpo. Caracteriza a limitação legal para a supressão de vegetação no local, visto que o caso não cumpre nenhum dos incisos do artigo 2º da Resolução CONAMA 300 de 2002. A única autorização de corte de vegetação para o local, anexa ao processo, apresenta frágil embasamento legal e autoriza a área que corresponde a menos de 2% do total da área já suprimida. Cabe salientar que, segundo o artigo 5º da Lei Federal 11.428/2006, a vegetação secundária em qualquer estágio de regeneração do bioma Mata Atlântica não perderá a classificação nos casos de desmatamento ou outro tipo de intervenção não autorizada ou licenciada. De acordo com as imagens aerofotogramétricas fornecidas pelo setor de geoprocessamento, datadas de setembro de 2002 e janeiro de 2011, observou-se que existia cobertura vegetal na área proposta para desgrave, não existindo embasamento legal para o desgrave da EIA no local. Existe despacho do Ministério Público, representado pela 9ª Promotoria de Justiça da Comarca de Chapecó, na pessoa da promotora Bárbara Elisa Reis, que recomenda o desgrave da EIA para a realização da regularização fundiária, visto que as casas estão implantadas no local há aproximadamente 10 anos. Existe parecer da Câmara Técnica indicando a viabilidade de desgrave da denominada porção 1, a qual é objeto do TAC, e discordando da possibilidade de desgrave da porção 2. Em virtude das informações supracitadas, conclui-se que é viável o desgrave de EIA da área denominada porção 1, para que se proceda à regularização do empreendimento.
é condição indispensável que se realize a compensação florestal na mesma matrícula de toda a área já suprimida, sem autorização, no mínimo 8.165 metros quadrados, para possibilitar o desgrave da EI. Então, é isso. Só para a Câmara Técnica, ela, legalmente, pelo plano diretor, a área não seria passível de desgrave. Entretanto, conforme solicitação da promotoria, e entendendo que sim, deve ser regularizado o loteamento, entende que sim, deve ser realizado o desgrave, mas para a área objeto do TAC, não para o novo parcelamento que o empreendedor pretende instalar. Eu queria simplesmente deixar um aspecto claro que talvez tenha, ao decorrer dos procedimentos, tenha surgido uma certa confusão, que é basicamente a diferença entre porção 1 e porção 2. Aqui, a porção 1 ela não deriva do TAC. Ou seja, aquela área de 8.165 metros, essa área ela deriva daquele documento que foi mostrado, que eu fiz, que ele é um destaque, né, daquela área onde é a área onde tem mais porção de casas. Mas ela não exatamente representa um documento legal que embasa para dizer assim, essa é a área do TAC. A área do TAC é feita na matrícula. Então, aqui a gente tem essa divisão. Então, por isso, essa porção 1 e porção 2, que derivou dos restantes dos outros documentos, ela não tem exatamente um fundamento anterior que dá essa clareza. Isso eu acho que é importante. Perfeito. Sim, a gente utilizou porção 1 e porção 2 justamente porque no processo foi anexado e está delimitado como área do TAC. Então, independente de ter um pouco algumas edificações para cima, que também isso pode se ajustar, eu acredito, né, porque o que tem que ser regularizado altera o mapa, mas o que a Câmara entende que não é passível de desgrave de areia é aquela área que não tem vegetação, que não tem edificações. Não é um novo parcelamento. Então, ele quer um novo parcelamento, pode ser feito, mas ele tem que atender à legislação atual, que é o plano diretor. Inclusive com lotes, tamanho do lote mínimo e tudo mais. Né? Obrigado. Muito obrigado, Tati. Vamos agora passar para o período de discussão da proposição. Quem gostaria de discutir o assunto? Conselheiro Clóvis Spor, depois conselheiro Leno, depois conselheiro Ângelo. Conselheiro Clóvis, eu fiquei com uma dúvida, porque onde está em vermelho agora, me parece que a área que é 1, né, que foi denominada de 1, e o proprietário deu a entender que, se fosse exclusivamente essa área desgravada, não atenderia às necessidades da própria área, que não tem largura de estrada. Isso é uma realidade? Ou seja, vai ser solução desgravar só um, nesse caso? É que assim, isso foi baseado na documentação que o requerente apresentou, a gente fez esse mapa. Se a promotora disser não, para regularizar, ele precisa dessa área mais de cima, porque vai ter que ter área institucional, vai ter que ter... Isso pode ser ajustável para viabilizar a regularização desse parcelamento. Tá, então, agora não está em discussão isso exatamente. Está em discussão adotar aqui em vermelho, que nós estamos discutindo. Não, porque me preocupa realmente a situação, que a gente desgrava uma área que não vai atender de maneira alguma a solução do problema. Né? É que o desgrave de areia, existe a legislação, que é o plano diretor, e ele é muito claro ao que é permitido o desgrave e o que não é permitido. E a gente já teve diversos casos em que foi indeferido, e, infelizmente, o proprietário não consegue fazer, às vezes, o que ele gostaria de fazer, mas ele pode fazer um parcelamento, ele pode colocar edificações, mas ele tem que atender índices diferentes do que é uma UM, que é a unidade de moradia, que o lote é menor, que a rua talvez seja menor. Tá bem, obrigado, era isso aí. Leno, tá ok? Ângelo. Conselheiro Ângelo Guelner. Uma dúvida vai ficar assim, no desgrave da porção 1, qual é o zoneamento que vai ficar enquadrado essa porção 1? Ele pega o zoneamento do entorno, provavelmente o UM, esse. O UM, né? Então, esse sim, unidade de moradia. Lotes de 360. É que assim, a regularização ele acaba regularizando
como está. Às vezes um lote é menor, a rua é menor. Ele na regularização ele não precisa, até a Suzana pode talvez explicar melhor, mas ele não tem que atender os índices, porque é uma regularização fundiária. Isso que ficava a dúvida também do conselheiro Clóvis. Qual é a largura no projeto geométrico que tinha apresentado antes? Qual a largura existente hoje da via lá? Porque pode permitir também, na questão onde que vai ficar gravado como AEIA, lotes de 4.000 metros. Sim, então, que é não inviabiliza um novo parcelamento do lado. Não inviabiliza. Outro ponto interessante, no parecer ali da SEDEMA, que ele já pede uma compensação de 8.000 metros. No projeto geométrico já não está contemplada essa compensação. Então, como tu pode fazer lotes de 4.000 metros, te permite hoje fazer supressão de 30%. Pode ser enquadrado como área institucional. Então, eu acho que não impede você só desgravar a porção 1 e o restante da área fica como AEIA, lotes de 4.000 metros. Né? Sim, até porque a AEIA não quer dizer que ele não pode fazer nada, não é uma área de preservação permanente. Ele pode, mas como é uma área que tem bastante vegetação, tinha bastante vegetação, o proprietário não tem autorização para supressão também, então ele vai poder fazer, mas vai ter que atender a legislação atual, diferente dessa área de regularização. Não é? Alguém mais? O doutor Brown está escrito? Não, só para contribuir, me parece que o pedido aqui é para o desgrave da área para o atendimento do TAC, né? E então a discussão de qual vai ser a área que vai ser necessária para o TAC, me parece que seria algo para depois o município sentar com o Ministério Público e o empreendedor e fazer essa deliberação. O que nós poderíamos votar aqui seria no sentido com cidades autorizar ou não o desgrave da AEIA para o cumprimento do TAC. Isso. E daí a delimitação onde vai ser fica para uma discussão posterior entre o Ministério Público, o município e o empreendedor. Sim, é que aqui, como teve a solicitação da área para regularização e a área para um novo parcelamento, acho que isso tem que ficar claro. O pedido aqui, pelo menos que consta na nossa pauta, é para o cumprimento do TAC. Sim. Né? Então, eu acho que é nesse sentido que a gente pode deliberar. Boa tarde. Conselheiro Adriano, eu só queria tirar dúvida se tem as áreas lindeiras aí realmente já teve desgrave aí ou não. Não, o que teve desgrave foi, e também não sei dizer quando, né, foi antes, acredito até do plano, foi dessa área, acho que essa área ou essa ali, tem, Júlia, um mapa ou outro? Tem no mapa ali com o zoneamento. O que foi autorizado o desgrave já foi esse pedaço aqui. Isso antes, sim, foi antes, lá 2014, antes do plano diretor atual. Leno. Presidente, só para tentar contribuir um pouquinho e a gente dar uma acelerada na força aí. Tem como, digamos assim, fazer a votação do plenário em duas proposições, que fosse, tá? Seja em caráter do que sugere as nossas câmaras técnicas, da qual eu sou favorável. Eu acho que a gente tem que seguir essa linha, já que o plano diretor já nos orienta em relação à mata, à área de mata, né? E fazer a colocação. Voltaria-se a parte do TAC e a outra elabora uma outra questão. Perfeito. Só para nós, então, darmos encaminhamento, porque a discussão já ocorreu, nós temos que entender que, neste momento, a nossa discussão ela é de nós acatarmos o parecer da Câmara Técnica acerca da proposta que a Câmara Técnica entende como cabível para desgrave de AEIA, e depois, essa área cabível para desgrave de AEIA é que vai se adequar, que o empreendedor tem que se adequar com o TAC. Essa é a proposição número 1. E a número 2 é a proposição do proprietário de fazer um desgrave de AEIA de área maior. Então, nós estamos aqui, nós temos que ter os pés no chão para entender o seguinte: nós só estamos discutindo esse tema porque o Ministério Público
nos trouxe esse tema novamente de volta. Então, é de muita responsabilidade. E eu quero dizer para os empreendedores o seguinte: independente do resultado, vocês já são vencedores. Vocês já são vencedores, independente do resultado. Porque isso aqui é uma proposição que vai dar condição de vocês regularizar o estabelecimento de vocês. Metro a mais, metro a menos, mas vai dar condição de regularizar. Então, eu vou fazer da maneira como o conselheiro Leno sugeriu. Vou fazer votação de duas ações, quem concorda com uma coisa ou com outra. Então, quem concorda com a proposta de desgrave de AEIA apresentada pela Câmara Técnica, levante a mão. Vamos ter que contar agora. Meninas, temos que contar. Então, agora, por favor, quem concorda com a proposta feita pelos empreendedores, levante a mão. Então, por unanimidade, foi aceita a proposta da Câmara Técnica. Essa é a decisão. Alguém se abstém? Sem abstenções, por unanimidade. Obrigado, vamos seguir a pauta. Só uma questãozinha. Como ele disse que tem uma parte de cima, que tem algumas edificações que não está correto no mapa, que é uma área de regularização, eu acho que isso a gente pode sentar junto com a promotoria, que o Luiz também, que é da CEDEMA, eles já estão cientes, já estão acompanhando o processo, e verificar se aumenta um pouquinho essa faixa vermelha para cumprimento do TAC, mas tudo para cumprimento do TAC. Podemos deixar considerado esse encaminhamento da Câmara Técnica, que eu acho que é bem coerente? Aí resolve as 3 casas lá. Então, perfeito. Está acatado com a proposta ainda feita ao final pela Tatiana. Vamos seguir com os processos agora da Mitra Diocesana 13682, EIV de Igreja. Quem vai apresentar o processo é Ana Lu, tudo bem? Pode ficar à vontade de pegar o microfone aqui. Bom, está funcionando? Tá. Boa tarde, meu nome é Ana Lu, eu sou arquiteta, eu sou responsável pela elaboração do IV da Igreja Comunidade Santa Paulina, lá no Elias Galon, no bairro FAP, e também sou responsável pelos projetos de aprovação dessa mesma edificação. Então, foi encaminhada uma consulta prévia em agosto do ano passado para a gente começar o processo de aprovação do que seria necessário. Na época atual, a gente pensava em fazer uma edificação de em torno de uns 220, 200 metros quadrados, e foi apresentado na consulta prévia que a gente precisaria apresentar um IV devido a algumas questões a peculiaridades da própria edificação. Então, o plano diretor exige que a gente tenha, porque a gente passou também da área da edificação que seria necessário apresentar o IV. Então, o que seria o objeto desse IV é uma igreja católica, lá na própria comunidade. Ela está localizada no lote 9 da quadra 2972, no loteamento Elias Galon, no bairro EFAP. Ela é um equipamento urbano destinado à cultura e religião da própria comunidade. E os 3 itens que apareceu na consulta prévia foi principalmente a correção de ruídos que a igreja possa estar gerando nas celebrações e nos eventos que eles possam estar promovendo. O potencial de degradação é pequeno e o porte da edificação também é pequeno. A princípio, esse era um lote só, eram 2 lotes que a Mitra possuía, e a gente acabou fazendo, antes de encaminhar a consulta prévia, a unificação para poder fazer uma edificação um pouquinho maior que atendesse à comunidade. Então, o acesso principal, para quem conhece lá, é feito pela Cunha Porã, que é uma das vias principais do bairro.
ela vem aqui, e aqui é o cruzamento com a Rua Eloy Ferreira de Souza, e aqui é a partezinha onde que ficariam os lotes. Ao redor tem equipamentos de educação, equipamentos de lazer do próprio município, e uma diversidade de usos e ocupação do solo. Então, aqui é uma localização mais aproximada. Todas as vias adjacentes à quadra são de 12 metros, são vias pequenas. Essa, principalmente na frente, ela é ainda em calçamento. Provavelmente, não sei se já está agora, mas que seja estacionado de um só lado, porque são vias bem pequenas, então, e ainda tem umas construções irregulares, então acabou ficando um pouquinho mais apertadinho. Mas é a segunda quadra depois da Rua Cunha Porã. Na verdade, lá existe já a igreja que eles ocupam há muitos anos. Foi uma edificação que eles acabaram construindo de forma irregular e com o que eles conseguiam. O que motivou a fazer um projeto de uma nova edificação, de uma nova igreja, é o risco que essa está oferecendo à comunidade que está utilizando. O telhado está caindo, as paredes são de madeira e estão podres, então, em dias de chuva ou que tem uma previsão de temporal, o pessoal já não pode usar a igreja porque eles têm medo que o coberto caia na cabeça deles. Esse foi o principal motivo de a gente fazer esse novo projeto. E já que estava nesse caso, então, a Mitra me procurou para a gente fazer uma coisa de forma legal, para que fosse atender ao município, até porque a Mitra está bem aberta a atender tanto a questão de bombeiro, de vigilância, de prefeitura e de acessibilidade. Então, por isso que motivou a fazer essa nova edificação. Aqui debaixo, aqui vem a Cunha Porã, e aqui que vai lá para a nova edificação na Eloy Ferreira de Souza. Então, o zoneamento lá é unidade de moradia. Pelos índices, a gente acabou, pelo projeto que a gente fez, atendeu todos os índices que são indicados, tanto de área, aproveitamento. A gente tentou aproveitar ao máximo, até porque não é um lote tão grande para o que a gente precisaria, mas tudo a gente conseguiu atender bem certinho. Essa é uma vista frontal, então ela é térrea, só tem um pé direito um pouquinho mais alto, devido ao padrão da igreja, tudo que vai precisar colocar lá, ela é um pouquinho mais alto. Na parte que vai ser de celebração, o anexo é um pé direito normal, ela vai ser estrutura de concreto e o coberto a gente vai fazer em estrutura metálica. A área total dela é 268 metros quadrados. Ela é dividida em duas partes. A parte que a gente diz de igreja, então, a parte da celebração, um presbitério, uma sacristia e um lavabo. E o anexo, que são os sanitários, uma copa e uma sala multiuso, que, na verdade, a gente precisaria maior, mas é o que a gente conseguiu para que atenda o que eles precisam no dia a dia da comunidade. Então, a igreja ela tem um espaço útil de 109 metros quadrados, com 106 pessoas sentadas, e a parte da sala multiuso ela tem 40 metros quadrados e comporta 49 pessoas sentadas. Então, essa sala multiuso vai ser de uso próprio da comunidade para catequese, encontro de mulheres, reunião de conselho, reunião de pais. Então, não vai ocorrer eventos ou nada muito grande. É especificamente para esse uso do dia a dia da igreja. A gente tem também, conforme pede o plano diretor, o Código de Obras, a gente tem 2 sanitários acessíveis, um masculino e um feminino, e mais 2 sanitários masculino e 2 feminino, que atende ao que foi pedido. Questão das vagas de estacionamento, a gente, a princípio, tinha 5, mas, como foi pedido para a gente reconsiderar, a gente conseguiu colocar 6 vagas, conforme exige. Então, é uma vaga acessível, uma vaga para idoso e mais 4 vagas de porte normal, para que atenda ao tamanho da edificação. Os acessos vão ser 2 acessos, um para as 2 vagas à direita e os outros para a esquerda, respeitando o rebaixo máximo de 6 metros do terreno, rebaixo de meio fio, e o acesso central dos pedestres, que dá direto para a igreja, e pela circulação eles conseguem acessar o anexo. As atividades que vão ser desenvolvidas, basicamente, são cultos e missas aos domingos de manhã, que reúne aproximadamente 80 pessoas. A catequese na sexta de tarde, no sábado de manhã, em torno de 25 crianças no total.
E tem uma reunião de mulheres que elas fazem às terças à tarde, que reúnem em torno de 15 pessoas. Então, o pessoal da comunidade, são bem distribuídas. Fora disso, é bem difícil ter alguma coisa que eles façam lá, a não ser uma reunião esporadicamente que eles, da própria comunidade que ocupa. Senão, é basicamente para isso a utilização. Aqui o mapa das áreas de influência. Então, a área de influência direta foi considerada 400 metros e indireta 800 metros. A área direta, ela é basicamente residencial e é a própria comunidade. Como tem outros loteamentos ali ao redor, então, cada loteamento acaba tendo a sua própria igreja. Falando da Igreja Católica, né? Então, cada loteamento tem a sua igreja. Então, essa área afetada é basicamente ali do entorno da igreja. A questão do uso do solo tem... Aqui em amarelo está a edificação. A gente tem bastante vazios urbanos ao redor, até porque tem uma área bem grande ali na frente, mas o que predomina é residencial, com alguns comércios de porte pequeno, equipamentos urbanos e igrejas de outras religiões, outras crenças. Então, falando um pouco das medidas que a gente vai adotar em todas as fases de operação da obra, começando pela parte da implantação da obra, então, que seria mais a parte da execução, limpeza, terraplanagem que a gente tem, a gente tomou como medida preventiva e mitigatória evitar a exposição do solo aos longos períodos de chuva, porque como vai ficar bem exposto e é uma área considerável, para que não ocorra a erosão e essa terra acabe escoando lá para aquela via de calçamento, então vai acabar deixando bem complicada a vida dos moradores. E o que a gente menos quer é impactar no dia a dia deles, porque é residencial e muitas das famílias ali do entorno são de pessoas mais idosas, então a gente não quer criar muito transtorno para quem está morando lá. Na parte de operações de carga, descarga de material de construção, de recolhimento de entulho, demolição, que vai precisar ser feita dessa parte, se não cair antes, que Deus me livre, e da movimentação de máquinas e caminhões, que a gente vai fazer é tentar controlar a velocidade dos veículos, principalmente nessas principais vias de acesso, até porque as vias são pequenas e não tem como nem deixar um fluxo muito grande ao mesmo tempo. Na fase de recebimento e armazenagem dos materiais e demontagem de equipamentos, a gente vai adotar que deixe os materiais dentro do lote, criar um canteiro de obras mais eficiente, ocupar parte da madeira da edificação antiga para fazer o barraco de obra, o que for pequeno guardar dentro, e tentar ir controlando a chegada de materiais para que nada seja colocado na calçada ou que fique na rua, porque isso seria totalmente inviável. As concretagens, a gente vai optar por um concreto usinado, para que também não gere muito acúmulo de materiais lá, e as formas serão revisadas também antes da concretagem, para que evite que estoure e acabe indo aquele concreto tanto para o solo quanto para a via, que depois vai acabar indo para a rua mesmo. A utilização dos sanitários, a realização da faxina do espaço, a utilização da copa da lavanderia, que seriam as atividades, a gente vai... Tem a captação de água da chuva, que a gente vai utilizar para os sanitários, e também para lavagem, para coisas do dia a dia, para fins que não são potáveis, até porque a coleta vai ser bem grande. O sistema de esgoto, a gente pegou um pré-fabricado, um pronto, que a destinação final é do sumidouro, e para a gente ter uma prevenção, a gente vai manter o sistema em funcionamento e limpo, conforme indicado, para que não acabe vazando e causando mais transtorno. Nos transportes e equipamentos, a movimentação, transporte de pessoas, demolição, remoção, a gente vai reaproveitar, como eu falei, a madeira da igreja, tentar colocar... Tentar, né? Porque a gente nem sabe, que às vezes não consegue, mas a gente vai propor para que os caminhões que vão levar a areia, levar materiais que possam se soltar, que os caminhões sejam cobertos para não cair esse material no entorno também. Vai ser molhado o terreno em períodos que tiver muita estiagem, que nem a gente está passando agora, para que, quando for movimentada a terra, para não gerar muita poeira no entorno. Para a contratação de mão de obra e aquisição de materiais,
a gente vai priorizar aos comércios, a mão de obra do que tiver ao entorno, que for possível, que se adequar ao nosso orçamento também, até para acabar valorizando um pouquinho mais o pessoal da comunidade que vai oferecer, já estão oferecendo serviços para ajudar na edificação. Então, a gente vai valorizar bastante o pessoal da própria comunidade. Então, como eu já falei, a área de influência direta a gente vai priorizar os serviços. Para o transporte de equipamentos, material, movimentação, execução, a gente vai, para a demolição, pegar um pessoal credenciado, que dê uma destinação correta ao que for demolido, que não for utilizado na obra. Movimentação de caminhões, de veículos mais pesados ou que vai gerar muito transtorno, a gente vai evitar os horários de pico, porque ali é uma área mais complicada, e também em horários horário comercial, respeitar para não acabar causando algum certo incômodo ali para o pessoal. E uma das medidas que a gente adotou é a realização da restauração do ponto de ônibus mais próximo, a fim de compensar os danos que vai ser causado pela mobilidade. Então, a gente não teria condições de fazer o asfalto na via ou fazer alguma coisa de grande valor, até porque a comunidade em si não dispõe. Mas a restauração a gente vai fazer, e a gente também, não está aqui, mas a gente conversou nessas áreas ali que são vazios urbanos, conversar com o pessoal de até estar plantando árvores para incentivar um pouco mais a preservação ali, até porque a gente não sobrou muito espaço no terreno para fazer um ajardinamento um pouco melhor. O transporte também, aqui as atividades de movimentação, execução, as obras e tudo mais, a contratação de mão de obra, transportes, movimentação. A gente vai fazer o quê? Vai tornar... a gente vai tentar não alterar a qualidade do ar, não usar muitos equipamentos ao mesmo tempo, também para não gerar muito ruído. E aqui a gente também colocou que não vai optar por aumentar o tráfego local. Então, na fase de utilização da igreja, não vai ter aumento, porque ela é só uma igreja, ela não tem um salão comunitário, então não vai ter festas, não vai ter um acúmulo de pessoas de fora dali. Então, a questão da utilização do dia a dia, as pessoas não vão utilizar um veículo para ir para a igreja. E a gente, na hora da obra, nessa fase, a gente vai tentar controlar esse fluxo. Aqui já tinha colocado, priorizar a contratação das áreas de influência direta e indireta, e tanto de material e quanto mão de obra. Então, a gente vai coordenar as atividades para tentar minimizar qualquer impacto que possa ocorrer, controlar o ruído, tanto no horário comercial, e também controlar a circulação de veículos pesados nas vias. E que se consiga fazer um acesso por uma via que seja um pouquinho, com a caixa viária um pouquinho maior, porque essa daí é bem complicada para poder ter acesso a caminhões. A gente também vai optar pelo pouco de espaço de ajardinamento, a gente vai ajardinar a frente até para criar um empreendimento um pouco mais convidativo. A sala multiuso, que nem eu coloquei, ela vai ser utilizada mediante agendamento, mas não para festas, para as outras coisas, apenas para reuniões e para o pessoal da comunidade, não vai ser aberto para outras pessoas de fora. Também foram utilizados os condicionantes naturais, a gente analisou vento, incidência solar, para poder fazer o projeto, para que não seja utilizado ventilação artificial, foi priorizado colocar janelas em todos os ambientes, nos banheiros também, não são utilizados dutos nem nada, até para que seja uma edificação que seja mais econômica de você manter ela. Então, depois da conclusão da obra, as atividades vão ser basicamente religiosas e para contribuir para a comunidade e para a redução dos problemas sociais, que é uma das prioridades da igreja. A utilização para correção de ruídos, então, já foi colocada no projeto que vai ser utilizado um forro acústico para conter. Também a porta principal é de madeira, ela vai ser de madeira, que madeira também absorve ruídos. E caso seja necessário, também vai ser utilizado painéis termoacústicos nas paredes para absorver
esses ruídos que serão gerados na hora da celebração. Na sala multiuso não será necessário porque são poucas pessoas e são reuniões mais pequenas. Então, seria mais para a parte da celebração. Acho que é isso. Obrigada, gente. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigado pela apresentação. Já passamos de pronto para a Câmara Técnica se manifestar. O Evandro vai falar. Bom, vou ler o parecer. Por uma questão de objetividade, vou pular alguns itens aqui e vamos ao que realmente interessa. Então, protocolo número 13682. Trata-se de uma igreja que já possui atividades e irá construir a nova sede com capacidade para 106 pessoas sentadas. Estão previstas 6 vagas de estacionamento, sendo uma destinada a pessoa com deficiência e uma a idoso, localizadas na frente da construção, dentro dos limites do lote. O EIV apresenta horários pré-definidos para os eventos, que serão realizados predominantemente nos finais de semana e tem o público-alvo localizado na própria comunidade. O empreendimento não implicará em acréscimo populacional, que demandará a utilização de equipamentos públicos na localidade. A rua Eloy Ferreira de Souza é caracterizada como via local, segundo o mapa anexo 7 do plano diretor, e possui pavimentação asfáltica, sendo proibido o estacionamento em um dos lados da via. A região é atendida por transporte coletivo. O requerente apresentou medidas de mitigação de ruídos gerados nos eventos e propôs realizar a pintura de faixas de pedestres junto aos rebaixos dos meio-fios existentes, no cruzamento da rua Eloy Ferreira de Souza com a rua Cunha Porã. E, conclusão, as câmaras técnicas opinam pelo deferimento do EIV. Obrigado, Evandro. Em face à apresentação, em face ao parecer da Câmara Técnica, colocamos em discussão, escrito já... primeiramente está escrito... Primeiramente, eu me confundi aqui, me desculpe. Primeiramente... Newton. O Newton, desculpa, Newton. Professor Licério e... mais um que escreveu. Não, professor Licério e Newton, né? Desculpa, Newton, valeu. Está desculpado, presidente. Eu conheço a região lá, eu só tenho uma curiosidade. Essa sala multiuso aí, ela vai contemplar uma capela mortuária? Não, não. A capela mortuária, se não me engano, tem no loteamento ali, se eles estão prevendo lá a construção de... Não me engano se já tem o salão, mas para ser utilizado, esse loteamento utilizar para lá. Essa sala multiuso é apenas para catequese, reunião de mulheres, reunião de pais ou de conselho da comunidade. Porque essa obra, a Alice, ela fica longe dali, né? Já que vai estar fazendo já essa obra, essa edificação, poderia ter muito bem uma capela mortuária, porque a região lá precisa, né? Sim, o padre optou por não fazer isso, até para ser dividido mesmo. Futuramente a Mitra pode estar comprando um outro lote para fazer isso, mas no momento eles não têm intenção de colocar a capela mortuária ali. Até a comunidade em si gostaria que tivesse um salão, que tivesse mais espaços, mas a Mitra decidiu só pela parte da celebração e que atenda essa reunião, essas catequeses dessas pessoas, porque eles querem fidelizar um pouquinho mais os fiéis daquele condomínio do Citra Carnes que tem ali do lado, mas para priorizar a participação no culto nas missas, não a capela mortuária no momento. Obrigado. Conselheiro Licério, eu sou lá da região da EFAP, né? Com relação a essa rua, Eloy Ferreira de Souza. Isso. Em 2015, lá no primeiro ano com cidade, eu fiz um relatório bem grande e apresentei no Conselho. Essa rua, ela é legalmente de 12 metros, mas ela não tem 12 metros, porque os moradores ocuparam parte da rua. E, na época, eu solicitei, encaminhei e foi aprovado no Conselho que a Prefeitura teria que fazer um levantamento naquela rua, porque deve ter muita irregularidade dos moradores ocupando parte da rua. E parece-me que não foi tomada nenhuma providência. Então, eu só queria reforçar, né? Não é só essa rua, tem outras lá que tem esse problema. Na verdade, as ruas ali nas laterais
todas elas são menor do que o tamanho. Exatamente. Então, secretário, gostaria que o senhor encaminhasse com o prefeito para ver da possibilidade de fazer um levantamento, né? E até, claro, que se as pessoas forem construir uma habitação e passar pela prefeitura, obviamente eles vão ter que respeitar, mas na situação que está difícil. Aí é o seguinte, com relação à capela mortuária que o Nilton falou, a responsabilidade jurídica para construir capela mortuária não é das comunidades nem das igrejas, é do Estado, é da prefeitura, no caso. O que está acontecendo? As comunidades estão assumindo, por uma questão de fé, de religiosidade, coisa assim, construindo as suas próprias comunidades. Mas isso não é a responsabilidade das comunidades. Esse serviço funerário é do município. Tá certo? Então, se for caso de construir capela mortuária em qualquer região, tem que ser de responsabilidade do município. O ideal seria construir no próprio cemitério, para evitar o deslocamento de pessoas, de carros e tal, no momento do cortejo, né? Porque isso atrapalha o trânsito. É uma questão de mobilidade também. E no conceito de mobilidade não se faz cortejo, a não ser que seja uma celebridade, aí para o trânsito da cidade, né? Mas para nós comuns, não. Em tese, você vela as pessoas no próprio cemitério. Tá? Isso acontece nas grandes cidades já. E Chapecó jogou isso para as comunidades. Então, onde é que tem capela mortuária nos municípios? Aliás, nos cemitérios. Lá no Borba está saindo uma, ficou pronta, né? A prefeitura financiou lá para o Conselho Comunitário, eles construíram na entrada do cemitério. Lá no Tomazelli não tem capela mortuária, aí o Colato tem uma capela mortuária dentro do Conselho, construída com verba pública do Governo do Estado. Ali tem mais uma ou duas ali na região da IFAP. Nos outros bairros também tem isso. Então, isso é um problema urbano, certo? De urbano. No interior, obviamente, as pessoas velam seus entes queridos no próprio salão, né? Ou às vezes na igreja. Tá? Mas isso é um problema de questão de planejamento urbano. Isso teria que passar pelo Conselho da Cidade aqui para a gente resolver essa questão das capelas mortuárias. Que está tudo improvisado. Tá? Com relação a esse espaço, eu conheço a comunidade, né? Realmente é uma comunidade de operários, né? De pessoas com renda de 2 salários mínimos, a família, né? No máximo 3 salários mínimos, pelo levantamento que nós fizemos há tempo atrás pela universidade. E eu fiquei impressionado parabéns ao desenho aí, o conceito como é que é, arquitetônico, né? Tá muito bonita, tá muito bonito o desenho, né? E evidentemente que não tem espaço para estacionamento, porque não tem rua, a rua não comporta, né? E muito menos o lote, porque 400 e poucos metros dá para fazer pouca coisa. É só parabenizar vocês pelo projeto e a iniciativa da comunidade. Ok, mais algum inscrito? E não havendo, colocamos em discussão. Não havendo discussão, colocamos em votação. Quem concorda, erga a mão, por favor. Aprovado por unanimidade. Parabéns pelo trabalho, viu? Último. Por nós termos aprovado aquela questão do EIVS, que é o EIV simplificado, que futuramente não passarão igrejas desse porte por nós, né? Ficará diretamente na secretaria. Nós já nem vamos encaminhar para a CDMOB também, por entender que está dentro da nossa adequação. Vamos passar o último processo da pauta, que é o do Eduardo Mazoneto, 17080, implantação da edificação multifamiliar com 8 casas geminadas, lote 1, quadra 466, bairro EFAP. Veio porque é uma AEIS, uma área especial de interesse social. Então, aqui a gente tem mais uma consulta prévia, numa área especial de interesse social. Ele pretende fazer 8 residências geminadas lá no bairro EFAP. Então, o nosso artigo, só para recordar, né, 191 do plano diretor, ele remete à execução do projeto de habitação de interesse social multifamiliar para aprovação do Concidade e financiadas por órgão financiador. Para vocês se localizarem, então, o empreendimento é aqui no loteamento Mirante do Sul, aqui, né, Natália? Mirante do Sul, próximo à penitenciária, aqui na região da EFAP, né? Então, para vocês... Aqui já é um lote maior, tá? De tamanho maior, já foi previsto no loteamento, na época da sua implantação.
e o zoneamento ali do anexo 13, então, no círculo como AEIS. Essa é a proposta do projeto dele, a princípio. Eu destaquei em laranja aqui para ficar bem diferenciado as unidades, tá? E, claro, isso depois passa por aprovação de projeto, índices urbanísticos, eles vão analisar lá. É a consulta prévia. Tem o parecer aqui da Câmara de Planejamento e Mobilidade. Segundo o mapa anexo 13 do Plano Diretor de Chapecó, o lote em questão situa uma área especial de interesse social, a AEIS, que corresponde à unidade territorial destinada à recuperação urbanística, regularização fundiária e à produção de habitação de interesse social. De acordo com o artigo 191 do PDC, as edificações multifamiliares são permitidas em AEIS mediante aprovação do Conselho de Chapecó e desde que financiadas por órgão financiador. O lote em questão possui 3 testadas e as vias possuem 12 metros de largura. As câmaras técnicas de mobilidade urbana e planejamento e gestão do solo urbano opinam pelo deferimento do pedido, uma vez que o incremento populacional será baixo. Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos passar para a aprovação? Como é que é mesmo? Discussão, né? A votação já. Em discussão, não tem discussão, em votação. Não tem discussão que eu estou vendo pelo rosto de vocês, senão eu faria. Em votação. Quem concorda, erga a mão, por favor. Aprovado por unanimidade dos conselheiros. Passamos para as manifestações gerais de encerramento. Algum conselheiro quer se manifestar? Não? Então agradecemos a todos. Opa, o conselheiro vai se manifestar aqui, por favor. Eu gostaria de pedir o Dom José Gomes, que foi posto em pauta também, tem um probleminha, mas que voltasse de volta para nós estar discutindo o loteamento do Dom José Gomes lá. Tá ok, conselheiro, fechado. Vamos analisar isso aí e vamos tentar trazer para a pauta. Aí a Suzana já está dizendo que conhece do tema. É regularização. Hoje foi bastante regularização. Muito obrigado, hein, conselheiros. Obrigado por tudo aí. E na próxima reunião voltaremos para o nosso habitat natural. Isso.